Olá, amante do terror. Já tem um tempo que eu vi a história do Mandela Catalog, e logo depois dela, eu fiz um vídeo resumindo até onde tinham vídeos desse Analog Horror. Só que o tempo passou, e mais vídeos dele foram saindo, e obviamente, eu fui cobrado pra falar sobre. Eu não tava muito afim de falar sobre isso não, até porque fazia muito tempo desde aquele vídeo, e eu lembrei do esforço desgraçado que eu tive pra entender aquilo. Mas na minha mente, a história era boa, e vale a pena o remake. Mas sabe aquela situação onde uma coisa é melhor na sua mente do que na realidade? Pois é. Desde os vídeos do Vita Carnes, eu vinha trazendo Analog Horrors episódio por episódio. Assim ficaria mais detalhado e não tão resumido. Segui essa ideia com Vita Carnes, Mothman Mythos, que inclusive eu tenho que continuar, agora que eu lembrei, e também tive a ideia com o Mandela Catalog. Assim, cheguei a fazer alguns vídeos contando a história dos episódios, mas quanto mais eu ia avançando, mais eu ia percebendo o quanto eu não queria mais fazer aquilo. O motivo de eu não estar mais trazendo o resto do Mandela Catalog é porque eu não aguento mais ver a história. Resumindo, se passa em um universo alternativo onde existem seres misteriosos até demais, chamados Alternates, ou como eu gosto de chamá-los, substitutos. Esses seres basicamente imitam a aparência humana em vários níveis diferentes, com tipos diferentes. Eles são chamados de substitutos, por quererem tomar o lugar dos humanos. Ao menos foi isso que eu interpretei. Se estiver errado, não importa. Parece que isso teve início desde os primórdios da humanidade, com o substituto do arcanjo Gabriel manipulando Joseph e Noé, o que pode significar algum tipo de plano maior entre eles e tal. Não me leve a mal, a história é até que boa. Ela mexe com os aspectos do desconhecido e aspectos religiosos, o que exige coragem, muita coragem. Mas o que me deixa maluco, e é o principal fator de eu ter parado de trazer vídeos do Mandela Catalog, é o jeito que a história é contada. Lá nos primórdios desse Analog Horror, era muito interessante a forma com que o enredo era trazido por público. Na forma de fitas de segurança, vazamentos ao público que não poderiam acontecer de jeito nenhum, as fitas explicavam mais sobre os Alternates, era sensacional. Mas, com o tempo, parece que o aspecto de mistério foi ficando misterioso até demais, até o ponto que você já não consegue entender mais nada do que está acontecendo. Não parece que tem uma narrativa linear, indo do futuro pro passado pro futuro, depois pro presente e vira uma bagunça. Eu tive que assistir os episódios minuciosamente para poder fazer aqueles vídeos, e mesmo assim tinha uma dificuldade muito grande para poder captar as mensagens, porque não adianta só falar o que está acontecendo se eu não estou entendendo o que está acontecendo. Nas primeiras fitas de segurança se falava muito dos tipos de Alternates, e se imaginava que ia seguir o mesmo padrão até o fim. O problema é que alguns dos tipos não iam caber na história e foram simplesmente descartados. Então, se você viu desde o início, simplesmente esqueça tudo. Sabe o que isso me lembra? Halloween. Absolutamente todos os filmes anteriores ao que saiu 2017 e 2018 são descartáveis. Então assista, mas saiba que nada disso é canônico mais. Fora todas as confusões, tem os próprios vídeos em si. Vamos lá. Muitos espaços em branco. Esses espaços é onde não acontece absolutamente nada. Eles até que são importantes para dar aquele ar de suspense, mas no caso de Mandela Catalog, é muito longo, não acontece nada durante muito tempo. E não necessariamente só nos espaços em brancos, tem muitos diálogos lá que parece que estão lá para encher buraco. Então os espaços em branco não necessariamente é onde é puro silêncio, mas é onde podem ter diálogos que nada acontece, nada é importante. Tem bastante disso no Mandela Catalog. Claro que tem seus diálogos importantes, mas bastante deles não. Photoshop. Tem algumas imagens nos vídeos que dá pra ver que pegaram aquela ferramenta dissolver do Photoshop, esticaram o rosto da pessoa e colocaram o contraste lá no talo pra disfarçar. Qualquer um com o Photoshop, uma noção básica, pode fazer isso. Então, pra assistir essa série, você não pode ser muito crítico em relação à qualidade dos efeitos. Vozes ultra mega distorcidas. Essas vozes são dos Alternates geralmente. Tem outras que são aquelas vozes robóticas dos vídeos de segurança. Em ambos os casos, esse negócio da voz ultra mega distorcida dificulta ainda mais o entendimento da história, porque simplesmente não dá pra entender quase nada do que estão dizendo. Eu sei que a ideia do ARG é justamente a história ser difícil de captar, mas nesse caso,
parece mais um exagero no efeito de voz mesmo. Eu sei que deve ter muita gente que ama e adora esse analog horror e fala que ele é uma referência dentre todos. E pra te dizer a verdade, ele é mesmo. Inspirou muitos outros criadores, isso é fato. Mas quer saber de outro fato também? Eu não vou falar dessa história. Como eu falei antes, a história, na minha mente, era mais interessante. Mas na medida que eu fui vendo como é que eram os vídeos, com o tempo eu fui reparando que a história em si é boa, mas o jeito que ela é contada não tava me agradando, é muito arrastado. É o seguinte, você pode gostar do que quiser. Eu não tô falando que você não deve gostar do Mandela Catalog e coisa e tal. Até porque, que complexo de ditador é esse? O fato é que minha opinião se baseia em experiências que eu tive conforme eu fui fazendo os vídeos do Mandela Catalog. Um dos principais fatores que me afastaram um pouco é justamente o fato de não ter uma narrativa linear. Não ter uma narração também ajuda. Por exemplo, um analog horror que eu gostei muito de falar sobre foi o The Man in the Suit. O The Man in the Suit fez muito sucesso aqui no canal. Acho que, se eu não me engano, tá com 320 mil views. E eu gostei bastante de fazer esse vídeo. Por quê? The Man in the Suit, ele segue uma história linear. Ele não fica indo do passado pro futuro, do futuro do passado, do presente. Ele segue uma linha reta. E tem uma narração que ajuda o espectador a entender o que está acontecendo. Diferente de Mandela Catalog, que você tem que praticamente desvendar um enigma a cada vídeo, ou assistir todos os vídeos e montar sua própria teoria. Eu mesmo já estava achando muito chato ter que decifrar um enigma por vídeo. Eu não sou de desvendar enigma. Por isso, ter que ficar toda hora pesquisando, vendo comentário, e vendo isso, e vendo aquilo, e vendo o vídeo de novo, uma ou duas vezes, para tentar entender o que tá acontecendo, foi ficando maçante. Se você tem tempo livre, ou, sei lá, gosta de fazer enigma, Mandela Catalog é perfeito para você. Eu recomendo que você vá no canal do Alex Kister, que é o criador original, e assista a história por lá. Ou você pega e vai assistir o resumo que eu fiz há um tempo atrás. Até porque não é a primeira vez que eu tô abordando o Mandela Catalog aqui. Eu só queria trazer de novo porque saíram outros volumes, mas esses volumes que saíram estão deixando a história cada vez mais confusa. Porque, como eu disse, muitos conceitos que existiam antes já não existem mais. Tipo o Halloween. O filme que conta é a partir de 2018. 2018 pra trás? Esquece. Tem outro analog horror também, que é o Local 58. Eu acho que era alguma coisa assim. Eu assisti o primeiro vídeo, o segundo, o terceiro e eu não entendi nada. Como é que eu vou fazer um vídeo sobre esse analog horror se eu não consigo entender nada? Muita gente me pede, faz um vídeo sobre o Local 58, faz um vídeo sobre o Local 58. Mas, assim, mesmo se eu fosse fazer só descrevendo o que está acontecendo no vídeo, eu ainda não consegui entender qual é a proposta. Por exemplo, no primeiro vídeo tem alguém andando com um carro numa câmera frontal. Ele anda por vários minutos o espaço em branco que eu te falei. No fim ele encontra alguma coisa que não mostra o que é, volta e eu acho que é pego, não lembro. No fim tem alguma coisa a ver com a lua que eu não entendi a ligação com esse vídeo, enfim, eu desisti de tentar fazer. O Mandela Catalog tá seguindo mais ou menos o mesmo caminho. Bom, é isso, se você gosta da história, meus parabéns, vai lá assistir o meu resumo ou os vídeos do próprio Alex Kister e aproveita e me segue nas minhas outras redes sociais. Meu Twitter, o X e meu Instagram estão aqui na descrição. Às vezes eu posto algumas coisas lá que vocês podem achar engraçado ou interessante. E é isso, amante do terror. Até o vídeo de quinta.